aberta. Grada, você escreveu sua tese de doutorado em inglês, uma tese que gerou esse livro Memórias da Plantação, tão importante aqui no Brasil. E para essa escrita você argumentou que você precisou aprender uma outra linguagem, um outro vocabulário, a partir de uma língua que não fosse tão binária, né? Uma língua que não reforçasse tanto o patriarcado, né? Uma língua que não marcasse, por exemplo, com os plurais coletivos sempre no masculino, né? Uma língua que não fosse tão carregada de palavras, como você falou agora, até infantis, né? Palavras que vêm desse projeto colonial. No entanto, eu queria te perguntar se a língua inglesa também, como uma língua franca, a gente de alguma maneira não reforça também um outro tipo de imperialismo, não tem um imperialismo que se atualiza aí, que, por exemplo, apaga tantas outras línguas, né? Não seria o caso de reocupar decolonialmente a nossa língua portuguesa? Absolutamente. Eu acho que é um processo muito complexo. Nós estamos a falar de línguas coloniais, então, seja português, espanhol, francês ou inglês, nós estamos a falar de línguas coloniais. No mundo, nas Américas, em África, falam-se como língua oficial línguas coloniais. Portanto, essa é a nossa realidade. O que acontece com a língua... Tem uma série de constelações. Uma das constelações é que eu sou uma mulher migrante na Alemanha. Portanto, português não me serve, porque ninguém me entende. Alemão é uma língua nova. Eu posso e tenho que trabalhar para vencer e para avançar. Eu tenho que trabalhar numa língua que possa fazer a comunicação entre os vários países. Começa por essa experiência de migração. Inglês, felizmente, em Portugal nós começamos a aprender inglês e francês muito jovens, portanto é uma língua que se domina com muita facilidade, porque a Europa é tão pequena como o Brasil é grande, não é? E temos uma série de línguas e o inglês passa a ser a língua de comunicação. Mas, acima de tudo, porque o inglês também é a língua dos grandes pensadores e libertadores. Ou seja, é a língua de Stuart Hall, de Paul Gilroy, de Audre Lorde, de Bell Hooks, de Angela Davis, de Malcolm X e de todos os outros grandes pensadores e de libertação africana. Portanto, a língua inglesa também vem e chega a nós desse trabalho intelectual de resistência. Portanto, é uma língua que já foi trabalhada, é uma língua que já foi desmontada, ao contrário das outras línguas europeias que não foram desmontadas. E isso torna-se mais notável quando nós fizemos, ou seja, todos os livros e grandes livros e grandes obras que eu li para me formar, são obras que são escritas em inglês e que vêm as grandes pensadoras que nos definiram. E, portanto, elas trazem uma linguagem que já foi trabalhada e que já foi reatualizada e repensada. E, portanto, é uma linguagem extremamente rica, é uma linguagem de resistência. Quando nós começámos a fazer a tradução, obrigada. Sabes que eu falo raramente português, eu só falo português com as minhas crianças. E então, às vezes tenho que pensar. Quando nós começámos a fazer a tradução para português, eu tive realmente uma grande crise, porque eu comecei-me a perceber que aquela não era a obra que eu tinha escrito. Primeiro, a obra e tudo o que os sujeitos passam a ser masculinos. Porque em português, como em outras línguas europeias, quando está um coletivo de mulheres, mas há a presença de um indivíduo masculino, o coletivo passa a ser referenciado como masculino. Ou seja, a presença das mulheres passa a ser inexistente. Então, o livro, embora tivesse sido escrito por mim, passa a ter como sujeito a terminologia masculina. E passa a deixar de ter todo o sentido.
as terminologias que nós temos, como ainda não passamos por todo esse aprendizado de colonial e de post-colonial studies, nós não temos a linguagem. As linguagens que nós temos estão profundamente ancoradas com uma linguagem colonial, então foi muito difícil desmantelar. E é uma linguagem que trabalha exatamente com as binaridades, que cria, como grande parte das línguas europeias, com a pequena exceção de inglês, trabalha e divide a existência humana entre duas identidades, o feminino e o masculino, que é extremamente problemático, porque não tem em conta a complexidade de géneros e de identidades que nós temos como humanos. Então, de novo, para mim, tudo isto que nós estamos a falar não é eu não estou muito interessada em críticas, eu acho que eu estou interessada em criação. Então foi um momento extremamente criativo em pensar, uau, o que está a acontecer, o que está aqui perante nós, é um enorme nó que nós temos que desatar e que mostra que a língua não é neutra. A língua portuguesa não é neutra. É uma língua bela, mas não é neutra. É uma língua que traz consigo um exercício de poder que determina identidades e que determina quem é normal e quem é desviante e que determina também uma equação que é quem é que pode representar, falar e representar a condição humana. O que é que significa ser um erro ortográfico na tua própria língua? Essa, para mim, foi a grande questão. Que violência é essa quando determinadas identidades não podem existir ou quando fazem a mudança existem como um erro ortográfico, e essa foi a questão que para mim se levantou. Eu acho que a partir daí abrem-se questões para nós pensarmos e revermos e inventarmos constantemente a língua e tudo o resto.